Meu nome é Davi Narciso e eu sou estudante de teologia. E hoje iremos comentar o capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. Nós estamos comentando desde o capítulo 1 de Atos dos Apóstolos e estamos vindo capítulo a capítulo, deixando um comentário geral de todos esses capítulos para que você tenha uma visão geral desse livro. Começamos do capítulo 1 de Atos dos Apóstolos e se você nos acompanhar até o capítulo 28 de Atos dos Apóstolos, com certeza você terá lido um livro inteiro da Bíblia, seguido de comentários teológicos construídos por nós e disponibilizados totalmente gratuitos a você. Porém, para que você consiga nos acompanhar e chegar até o final dessa série de comentários bíblicos, eu tenho um segredo para você. Se inscreva no canal, clique no sininho para que você, todas as vezes que nós comentarmos e disponibilizarmos os comentários aqui, você possa ser comunicado e aí você pode entrar e nos acompanhar, acompanhando todos esses textos. Entenda uma coisa, a nossa prerrogativa enquanto cristãos é que nós tenhamos um conhecimento bíblico e aí esse canal vem e te ajuda demais para que você consiga entender, ler e acompanhar toda a Bíblia dentro da tua casa e no conforto do seu lar. E uma outra coisa, eu te convido a ler a descrição desse vídeo e veja alguns meios que você pode auxiliar e ajudar essa obra. E um outro detalhe, comente, faça sugestões dentro do nosso canal para que a gente possa melhorar cada vez mais e aí com certeza você vai ter alguns meios para você poder crescer na graça e no conhecimento de Deus e da palavra de Deus. E principalmente, aqui na descrição desse canal existem alguns elementos que vai te auxiliar demais para o seu crescimento teológico e o seu conhecimento bíblico, ok? Mas vamos lá, vamos ao comentário bíblico. O capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, ele se inicia assim. Apóstolo Paulo e Barnabé estão dentro de uma cidade e eles encontram alguns judeus cristãos, alguns cristãos judeus, que eles são judaizantes, tá? E a gente vai comentar claramente quem são esses judeus. E eles têm uma discussão muito intensa com o apóstolo Paulo e Barnabé e eles resolvem subir até Jerusalém para poder se consultarem com os pais da igreja, com os discípulos que se tornaram apóstolos, que conheceram Jesus e receberam a mensagem do Evangelho através da palavra e da boca de Cristo. Aí, apóstolo Paulo e Barnabé, junto com esses cristãos judeus, eles sobem até Jerusalém e em Jerusalém eles vão se consultar com Tiago, João e Pedro. E nessa consulta que eles têm, eles montam o primeiro concílio, tá? Eles montam a primeira assembleia para poder entenderem como lidar com esses cristãos que agora, gentios, eles se converteram ao cristianismo. E depois eles muitos discutirem, Pedro se levanta e ele apresenta uma situação que aconteceu com ele. Mas para que você consiga ter uma profundidade desse conhecimento, eu vou deixar aqui em cima e também na descrição desse vídeo um comentário bíblico que falamos exclusivamente sobre essa experiência de Pedro. E qual foi a experiência de Pedro? Pedro, ele vê um manto descendo com vários animais, com vários répteis, e aí Deus manda que Pedro pegue esses animais e coma. E aí Pedro conhece a casa e o centurião Cornélio, e existe toda uma situação que acontece lá que você vai poder acompanhar no vídeo que deixaremos na descrição desse vídeo e aqui em cima. É só você olhar, ouvir e com certeza você vai entender claramente o que estamos dizendo. Pedro apresenta toda essa situação que aconteceu com ele. Tá? Depois de Pedro ter falado isso e deixar bem claro que não era conveniente colocarem um peso em cima dos gentios, um peso tão grande que nem os pais deles conseguiram levantar e suportar, e nem Pedro e nem toda aquela comunidade conseguia suportar. E Pedro vai e apresenta essa situação. Tiago, que com certeza era o irmão de Jesus, Tiago também, que ele foi, depois da morte de Cristo, foi muito bem aceito pela comunidade cristã. Tiago se levanta naquela situação e coloca uma regra para que os gentios acompanhassem. Então ele fala claramente, para que os judeus não colocassem um jugo acima dos gentios, mas que falasse simplesmente para que os gentios eles se abstivessem da carne sufocada, dos alimentos oferecidos a ídolo,
e da idolatria. Simplesmente isso, para que eles não colocassem um jugo, além disso, aos gentios. Esse grupo de judeus que estavam ali e que eram considerados pais da igreja, porque eram os apóstolos que tinham convivido com Cristo, eles vão, escrevem uma carta e entrega para apóstolo Paulo e Barnabé. Os apóstolos e os anciãos, vendo essa dificuldade, eles colocam à disposição duas pessoas para poderem acompanhar apóstolo Paulo e Barnabé, junto com uma carta de recomendação que todas as vezes que eles fossem, que eles entrassem nas comunidades, essa carta e esses dois sujeitos, que um era Judas, filho de Barsabás, e o outro era Silas, aquele mesmo Silas que nós encontraremos mais para frente dentro da prisão, ok? E aí o que acontece? Nessa comissão, esses dois são comissionados para poder irem e acompanharem apóstolo Paulo e Barnabé. No finalzinho desse texto nós encontramos a comissão de Barnabé e apóstolo Paulo, porém Barnabé ele sugere que João Marcos seja levado junto com eles, porém eles já tinham tido um desentendimento com João Marcos, tá? E existe um texto que dentro de Atos dos Apóstolos que ele vai apresentar quem era João Marcos, e eu vou deixar na descrição do vídeo e vou deixar aqui em cima para que você possa também olhar esse comentário bíblico e você possa crescer também nesse conhecimento e você consiga entender o que é que estamos falando dentro desse comentário bíblico. Mas então, Barnabé queria levar João Marcos e apóstolo Paulo não queria levar João Marcos. E aí o que acontece claramente dentro dessa situação? Barnabé, junto com João Marcos, segue por um caminho e apóstolo Paulo, junto com Silas, vai seguir por um outro caminho. E no versículo 34, entre o 33 e o 35, existe um versículo ali no meio que geralmente as Bíblias não têm. A maior parte das Bíblias não tem, mas vários escritos antigos têm esse versículo 34. E no versículo 34 está falando claramente que Judas, filho de Barsabás, depois de um tempo de caminhada junto com ele, ele passa ali e Silas resolve continuar ali e Judas, filho de Barsabás, vai e se despede e volta para casa. Por isso que nós não temos nenhuma menção além dessa de Judas, mas Silas nós vemos e encontramos vários momentos ainda que ele acompanha o apóstolo Paulo. Basicamente é isso que acontece no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, e agora vem o comentário bíblico para que você entenda a profundidade teológica desse texto e o que é que esse texto vem nos apresentar dentro dos nossos costumes e dentro da nossa realidade nesse momento presente. O capítulo 15 de Atos dos Apóstolos é um dos textos que está na centralidade do Evangelho, tá? Porém, muitas das igrejas que nós convivemos hoje em dia, elas parecem que já esqueceram o real sentido desse texto. E qual é o real sentido desse texto? Esse texto ele apresenta a verdadeira vivência e a verdadeira mensagem do cristianismo. O que acontece? Os judeus, aqueles judeus judaizantes, o que acontecia com eles? Eles eram judeus que tinham aceitado a fé cristã, tá? E eles eram também de uma linha de fariseus. E o que acontece? Esses judeus, eles acreditavam que os gentios deveriam se converter ao cristianismo, mas eles deveriam passar pela circuncisão, que era uma aliança feita com Deus junto com Abraão. E através da circuncisão, os cristãos poderiam alcançar a salvação. Mas apóstolo Paulo nos traz a ideia de que nós somos salvos exclusivamente pelo sacrifício de Cristo e não precisa de toda a regularidade da lei para que nós sejamos salvos. Dessa forma, existia esse conflito. Os judeus não aceitavam que os cristãos pudessem ser salvos se não passassem pela circuncisão, mas apóstolo Paulo vem e traz uma vida no evangelho sem precisar passar pela circuncisão. Os apóstolos, que são esses anciãos, esses pais da igreja, esses iniciadores da mensagem do evangelho, eles vêm nos apresentar claramente que desde Abraão, Deus já tinha apresentado a possibilidade de salvação de toda a humanidade,
tá? Através do sacrifício de Cristo. Então todo o Velho Testamento vem nos apresentando que mediante o sacrifício do Cordeiro, esse sacrifício salvaria toda a humanidade. E que Deus viria para a salvação de toda a humanidade sem necessidade da lei sacrificial, mas que toda a salvação da humanidade viria através do sacrifício e exclusivamente pelo sacrifício de Cristo, sem a necessidade de seguir a lei de Moisés. Dentro desse conflito, os próprios judeus, que eles seguiram com Cristo e levaram essa mensagem e iniciaram o cristianismo, eles mesmos reconheceram a não necessidade de seguir a lei da forma que estava sendo proposta e principalmente a lei sacerdotal, porque todas essas leis sacerdotais elas se cumprem exclusivamente no Cristo. A partir do momento que Jesus Cristo se entrega como sacrifício por nós, toda a lei do Velho Testamento se cumpre nele e toda a lei sacerdotal se cumpre nele. E aí é iniciado um novo sacerdócio que é segundo a linhagem de Melquisedeque. O que a gente aprende com isso? Nós aprendemos claramente que não é mediante as obras que nós alcançamos a nossa salvação, mas mediante, primeiro, a graça de Deus e segundo, mediante o sacrifício de Cristo lá na cruz, que permite que nós tenhamos uma particularidade e um relacionamento com Cristo, sendo nós a igreja e o corpo de Cristo. Dessa forma, o que nós vemos dentro de todas essas igrejas que começam a inventar uma série de regras que não nos fazem chegar mais próximos a Cristo, mas fazem com que, de fato, sejamos distanciados de Cristo, essas leis são exclusivamente leis humanas e não lei de Deus. O que nós devemos reconhecer é que a lei ela é um ensinamento para que nós conquistamos e nos achegamos mais a Deus, mas que ela não pode nos salvar. Entenda uma coisa, se permita um relacionamento com Cristo, se permita uma proximidade com Cristo e se permita fazer parte do corpo de Cristo, porque dessa forma você será salvo, dessa forma nós seremos salvos e nós nos encontraremos com Cristo na sua segunda vinda. Então, nessa tarde, nessa noite, nessa manhã, eu te convido, faça um relacionamento com Cristo. Ao invés de ter um corpo circuncidado, permita que o seu coração passe pela circuncisão. Permita que o seu coração seja um coração de carne e não seja mais um coração de pedra. Permita que, da mesma forma que lá em Ezequiel, o vale de ossos secos se tornou homens novamente e um exército de Deus, permita que o seu coração de pedra seja um coração de carne e seja parte do exército de Cristo para a salvação dessa humanidade. E também, como extensão da ação de Cristo para a salvação dessa humanidade, permita que outras pessoas tenham acesso a essa mensagem. Compartilhe essa mensagem, passe para os seus amigos, para a sua igreja, para que outras pessoas venham fazer parte desse grupo, venham fazer parte desse canal e que a mensagem de Deus seja expandida a toda a humanidade, a todas as pessoas e a todas as gerações.